O teste de caminhada de 6 minutos surgiu em meados da década de 70. O teste é uma das principais formas de avaliar a capacidade de exercício em diversas situações clínicas, devido a ser considerado um exame simples, de fácil administração, de baixo custo operacional, submáximo e dinâmico, bem tolerado pela maioria dos pacientes, limitado pelo tempo e que pode ser realizada a qualquer hora do dia. Avalia-se através do teste a máxima distância percorrida durante o período de 6 minutos, possibilitando o paciente aditar a velocidade dos passos e interromper a caminhada no caso dos sintomas limitantes, podendo refletir de forma mais adequada as atividades de vida diária do indivíduo. Preconiza-se a realização do exame com a motivação do paciente, utilizando-se de frases preconizadas de estímulo, as quais parecem aumentar mais de 30% a distância percorrida durante o teste. As frases de incentivo são utilizadas de formas diferentes e específicas, dependendo da pesquisa realizada. Padronização do procedimento. Na realização do teste, deve-se verificar se o paciente está com roupas e calçados confortáveis para facilitar sua locomoção e, consequentemente, seu desempenho. E, posteriormente, o paciente se posiciona em corredores ou em pistas circulares e orientamos para que percorram a maior distância tolerável durante o período de 6 minutos, sendo autorizados a interromper a caminhada no caso de fadiga extrema ou algum outro sintoma limitante, e com isso possibilitando o paciente de determinar o ritmo da caminhada. As contraindicações são numerosas, incluindo as de características absolutas, que inclui a presença de angina instável, hipertensão arterial sistêmica sem controle, embolia pulmonar recente e ataque cardíaco ocorrido no mês breve da realização do exame. E as relativas, que relacionam-se à hipoxemia, ao repouso e em ambiente, anemia severa, oximetria com medida instável e taquicardia. As variáveis mensuradas durante o teste de caminhada de 6 minutos é a distância máxima percorrida durante um período de 6 minutos, sendo verificada através das equações de referência para os adultos saudáveis, que foram propostas por Eid e Sherrill. Eles determinam o percentual previsto para cada teste realizado pelo paciente, onde questionam e aferem dados como idade, sexo, altura e peso. Aí no slide vocês vão ver as medidas para os homens e para as mulheres. Em alguns estudos acerca do teste de caminhada de 6 minutos, a influência do comando verbal são citadas como fatores que fazem o paciente se dedicar mais, a ser mais produtivo durante a caminhada, a distância máxima percorrida. Porém, nessa pesquisa do Reid e Sherrill, os comandos não foram utilizados. Eles acrescentam que na distância máxima percorrida, no transcurso do teste de caminhada de 6 minutos, provocou eficácia na avaliação da morbilidade e na mortalidade em pacientes portadores de alguma doença pulmonar ou de cardiovasculares, principalmente aqueles que percorreram uma distância inferior a 300 metros. Só lembrando que na distância máxima percorrida no teste de caminhada de 6 minutos realizado por pessoas saudáveis, elas andam em torno de 400 a 700 metros. Eles dividiram a pesquisa da distância máxima percorrida em níveis. No nível 1, para os pacientes que caminharam menos que 300 metros. No nível 2, os pacientes que caminharam de 300 a 375 metros. No nível 3, entre 375 a 450 metros. E o nível 4, que foi maior, que foram que andaram mais do que 400 metros. Onde, no decorrer dos estudos, eles observaram a mortalidade em indivíduos portadores de insuficiência cardíaca foi diminuindo ao decorrer que a distância máxima percorrida aumentava. Eles também monitoraram a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação de hemoglobina pelo oxigênio, a pressão arterial sistemática. Aí alguns autores eles costumam ver isso antes da caminhada, quando o paciente está em repouso e depois da caminhada. A tabela 1 lista as indicações mais importantes para o teste, onde a principal delas é avaliar a capacidade funcional e prognóstico clínico de pacientes com doença pulmonar e cardiovascular, incluindo a DPOC e a insuficiência cardíaca. Como eu falei, essa tabela fala sobre as indicações do teste de caminhada de 6 minutos, e além de estar avaliando a capacidade funcional, serve também para ajudar a diagnosticar doenças pulmonares, diagnosticar e acompanhar doenças cardíacas, comparar a eficácia de tratamentos clínicos e cirúrgicos e ajuda também na reabilitação pulmonar e cardíaca.
Também identifica a origem da dispneia ao esforço. Tá aqui alguns parâmetros que devem ser verificados durante esse teste, né? São parâmetros como frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de oxigenação do sangue, SpO2, a pressão arterial sistêmica, APA. Todos esses parâmetros devem ser monitorizados durante e após esse teste. Algumas pesquisas demonstram a verificação das variáveis quando o indivíduo estiver em repouso ao terceiro, sexto ou nono minuto durante o teste. Porém, outras referem tais variáveis antes e após o término do teste. Esses parâmetros de verificação são sugeridos antes, durante e após, né, o término do teste, como já citei anteriormente, e irá notificar as reais condições destas variáveis em uma caminhada que será semelhante às atividades diárias de um paciente. Porém, existe também outra medida importante durante o teste, que é a percepção da intensidade do esforço físico. Esta, por sua vez, é aferida através de uma escala de Borg, como parâmetro de controle. A tabela de Borg ou escala foi criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg para classificar a percepção subjetiva do esforço. Antes essa escala ia de 6 a 20, sendo hoje readaptada numa escala numérica de 0 a 10. É uma escala utilizada para que o indivíduo possa apontar sua própria percepção de esforço e deve ser realizado durante e após a realização do teste. O teste, por sua vez, consiste em uma avaliação subjetiva em que o próprio paciente relatará seu nível de esforço para respirar e seu nível de fadiga, e essa avaliação vai ser de acordo com os dados da escala. Como podemos ver na tabela 2, a escala de Borg modificada é utilizada em uma avaliação subjetiva, onde o paciente irá relatar seu nível de esforço para respirar e seu nível de fadiga de acordo com os dados da escala. A escala de Borg é utilizada na forma modificada, com os scores entre 0 e 10. A escala de Borg permite uma correlação entre a intensidade dos sintomas, classificados em categorias, e uma graduação numérica. Entretanto, o grau de distinção entre as categorias é um tanto confuso, o que leva a uma difícil compreensão por boa parte dos pacientes. Como podemos ver na imagem, a escala de Borg modificada é representada da seguinte forma: 0, nenhuma intensidade; 2, intensidade leve; 3, intensidade moderada; 5, intensidade forte; 9, intensidade muito forte; e 10, máxima intensidade. Temos a tabela 3, fatores que influenciam a distância da caminhada de 6 minutos. Altura mais baixa, idade avançada, peso corporal elevado, sexo feminino, cognição diminuída, corredor para caminhar mais curto, com mais curvas, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, fibrose cística, doença pulmonar intersticial. Fatores associados com uma distância da caminhada de 6 minutos mais longa: altura maior, pernas mais longas, sexo masculino, maior motivação, paciente já havia realizado o teste previamente, medicamento para doença incapacitante administrado pouco antes do teste e suplemento de oxigênio. Após tudo que foi apresentado, podemos concluir que o uso do teste é recomendado como complemento à avaliação de pacientes com doença pulmonar e cardiovascular. O teste é barato, tem grande aplicabilidade, pois pode ser realizado por praticamente todos os pacientes, exceto aqueles que apresentam doenças graves. O teste é útil, acessível a todos, além de ser um método acurado e eficiente de quantificar a tolerância ao exercício. A padronização e o treinamento do seu uso são de essencial conhecimento a todos os profissionais de saúde, especialmente aqueles envolvidos no tratamento de pacientes com comprometimento cardiovascular, respiratório ou ambos.